Tudo bom, gente? Estamos de volta para mais um vídeo do canal Bio com Landim, ainda resolvendo a prova de Biologia do Enem de 2019. Questão de hoje é a questão 97 da prova azul, que fala sobre relações ecológicas, né? No texto da questão, as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de... Vamos começar um pouquinho sobre algumas relações ecológicas. E aí, moçada, a gente conversa um pouquinho melhor sobre relações ecológicas, né? Eu posso classificar as relações ecológicas usando dois critérios. Número 1, relações ecológicas podem ser intra ou interespecíficas. Intraespecíficas, intra, dentro, quer dizer que acontece entre indivíduos da mesma espécie, enquanto interespecíficas, entre espécies distintas. Então, nesse caso lá, relações interespecíficas entre espécies diferentes. A segunda maneira que nós temos de classificar as relações ecológicas é que relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Gente, uma relação harmônica é aquela onde ninguém se prejudica. Não necessariamente todo mundo sai ganhando. O importante é que ninguém saia perdendo. Ou os dois relacionados saem ganhando, ou então um ganha e para o outro é indiferente. Ou os dois saem felizes, ou então um sai feliz e para o outro, pelo menos, tanto faz como tanto fez. Agora, quando a gente fala numa relação desarmônica, gente, quer dizer que alguém vai se dar mal. Então, nas relações desarmônicas, alguém se prejudica. É o que acontece, por exemplo, com indivíduos que ganham às custas de outros que perdem. Um ganha, outro perde, mas pode acontecer de os dois perderem, ou pode acontecer de um perder e por outro ser indiferente. O que importa é que alguém vai se lascar. Lá vou lembrar de algumas relações ecológicas bem importantes para a gente. Primeiro, moçada, a gente coloca lá algumas relações ecológicas que são harmônicas. É o caso, por exemplo, de colônias e de sociedades. Ora, gente, colônias e sociedades, ambas são relações intraespecíficas e ambas são mais, ou seja, todo mundo sai ganhando. Ora, se ambas são intraespecíficas dentro da mesma espécie e mais, todo mundo sai ganhando, qual a diferença? É que numa colônia, gente, existe uma ligação anatômica permanente entre os membros da colônia. Quando eu falo em ligação anatômica permanente, em português, a moçada vive grudada um no outro o tempo todo. É o que acontece, por exemplo, entre colônias de bactérias, onde as bactérias ficam pregadas uma na outra o tempo todo. Ou seja, você vai ter um contato físico permanente entre as bactérias. É o que acontece, por exemplo, numa colônia de corais, onde o coral vive grudado no outro coral. Então, uma ligação anatômica permanente. Já quando a gente fala em sociedades, você não tem essa ligação anatômica permanente. Você não tem esse contato físico permanente entre os membros da colônia, ou entre os membros da sociedade, né? Então, nesse caso, é o que acontece, por exemplo, com formigas, né? Então, na colônia, a moçada vive grudada o tempo todo, como bactérias vivem grudadas o tempo inteiro, mas na sociedade de formigas, formigas são da mesma espécie, formigas se ajudam mutuamente, mas uma não fica grudada na outra. É o que acontece, por exemplo, com abelhas, né? Que abelhas não vivem grudadas umas nas outras. A gente tem lá outros importantes exemplos de relações ecológicas harmônicas, é o que acontece com protocooperação e mutualismo. Gente, tanto protocooperação quanto mutualismo são relações interespecíficas entre espécies diferentes e elas são mais
onde todo mundo sai ganhando. Ora, qual é então a diferença? Se é interespecífica e é mais, o que acontece é que na protocooperação nós vamos ter que a relação não é obrigatória. Em outras palavras, juntos eles funcionam melhor, mas se você separar, a galera continua sobrevivendo de modo relativamente de boa, né? Então, todo mundo sai feliz, mas se eu separar a galera, não vai ter, por exemplo, maiores problemas. É o que acontece com pássaros paliteiros e crocodilos. Ora, o pássaro paliteiro, ele vai lá comer restos de comida na boca do crocodilo e, gente, todo mundo sai feliz, né? O crocodilo ganha limpeza de dentes, o pássaro paliteiro ganha comida fácil e proteção. Quero saber quem é que vai ser doido de mexer com um pássaro paliteiro quando ele está dentro da boca do amigo crocodilo. O mais impressionante é que o crocodilo, por instinto, sabe que o pássaro paliteiro é bom para ele. Então o crocodilo não come o pássaro paliteiro. O crocodilo fica lá com o bocão aberto, o passarinho passeando dentro da boca do crocodilo, corajoso, viu o guerreiro aqui, e fica comendo os restos de comida. Pronto, gente, todo mundo sai feliz. Não, o crocodilo ganha a limpeza de dentes, o pássaro paliteiro, comida e proteção, né? Ele come tranquilamente dentro da boca do amigo crocodilo, ninguém vai mexer com ele, mas não é obrigatório. Você tem que o pássaro paliteiro pode comer outra coisa e o crocodilo pode viver com a boca podre, né? Com a boca suja, né? Com a boca lá, né? Mó porcaria, né? Mas juntos eles funcionam melhor. Você tem que no caso do mutualismo a relação é obrigatória. Em outras palavras, separou, lascou. Então, se você vai lá no mutualismo, separa os indivíduos relacionados, pelo menos um deles vai acabar morrendo, né? É o que acontece nos famosíssimos líquens, né? Que são associações entre algas e fungos. Ora, nessa associação entre algas e fungos, a alga é autótrofa. Uma vez que a alga é autótrofa, ela fornece alimento para o fungo. E o fungo, moçada, heterótrofo, ganha comida. O fungo, ele tem uma capacidade enorme de absorver água do meio. E ele consegue fornecer água para a alga. Ô Landim, mas a alga já não é aquática? Exato, a alga é aquática, mas o líquen, ele é terrestre. Olhem como é obrigatório. Se eu separar os dois, o fungo, ele morre de fome. Se eu separar os dois, a alga, que a princípio deveria ser aquática, mas está no ambiente terrestre, então ela precisa da água que o fungo fornece, a alga morre desidratada. Então é diferente, por exemplo, de você separar o pássaro paliteiro do crocodilo, que os dois conseguem sobreviver separados de boa. Mas quando você trabalha com os líquens, separa os dois, o fungo morre de fome e a alga, fora da água, morre desidratada. Então você precisa dos dois juntos. Você tem, gente, ainda falando de relações harmônicas importantes, você tem lá comensalismo, você tem lá inquilinismo. São relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, só que ambas são mais zero, ou seja, um cara ganha e para o outro cara é indiferente, para o outro cara tanto faz como tanto fez. No caso, gente, lá do comensalismo, o que acontece é que um indivíduo chamado de comensal, ele usa restos de alimento de outra espécie. Notem, gente, nesse caso, que quando você usa os restos de alimento do outro, você não vai prejudicar, você não vai roubar a comida do outro, você só vai pegar a que o outro não quer, né? Do clássico da Disney, O Rei Leão, a relação que acontece entre a hiena e o leão. Ora, moçada, o leão tem o maior trabalho de caçar e a hiena fica só coçando sem fazer nada. O leão vai lá, come o que ele quer comer, forra o bucho, fica lá feliz, e o que o leão não quiser comer, a hiena come. Então observe bem que a hiena comensal pega os restos de comida que o leão deixa. Gente, para o leão é indiferente, né? O leão ia ter que caçar de qualquer jeito. O leão comeu o tanto que ele queria comer. Nesse caso, moçada, não tem prejuízo nenhum para o leão. A hiena é a única beneficiada, né? Que ela consegue comida fácil. Ela não tem um trabalho de caçar.
ela fica lá só de papo pro ar, frescando, conversando uma hiena com a outra, esperando o leão ter todo o trabalho. Depois que o leão terminou de comer, ela pega o resto. Para o leão, 0, é indiferente. Para a hiena, mais. Ela é beneficiada, comida fácil, sem que ela tenha trabalho. Em relação ao inquilinismo, também é mais 0. Só que no inquilinismo, uma espécie vive dentro de outra espécie, ela vive dentro de outra. Agora, cuidado, sem ajudar, sem atrapalhar. Porque a partir do momento, moçada, que ela ajuda, já seria mais. A partir do momento que ela atrapalha, já seria mais-menos. Então, para você caracterizar como mais 0, o que acontece é que uma espécie chamada de inquilina vive dentro de outra espécie, agora ela não ajuda e ela não atrapalha. É o que acontece, por exemplo, com um peixinho chamado Fierasfer. Ah, esquece o nome. Sendo que esse peixinho Fierasfer, ele vive dentro de um animal chamado de pepino do mar, que é um parente da estrela do mar, que é um parente lá do ouriço do mar, sendo, gente, que o Fierasfer, ele mora no ânus do pepino do mar, né? O pepino do mar, ele tem uma respiração meio estranha, né? A respiração do pepino do mar é anal, né? Ele respira pelo ânus dele lá. E nesse caso, gente, o pepino do mar, ele tem um ânus, um reto bem amplo para poder respirar, e o peixinho mora lá, né? Bem no fiofó do pepino do mar. Nesse caso, o Fierasfer é o único beneficiado, mas... E para o pepino do mar, é indiferente, 0. O peixinho, gente, vai lá, sai, se reproduz, né, se alimenta e etc e tal. E quando ele vai voltar para casa, a casa dele é exatamente o ânus do pepino do mar, né? Então, para o pepino do mar é indiferente. Não se preocupe, não entope o ânus do pepino do mar, tá? Ele está lá de boas. Para o pepino do mar é indiferente. O peixinho é o único beneficiado, né? Ele vai lá, volta, etc e tal, passeia, volta para casa, né? A casa dele, o fiofó lá do pepino do mar. Então eu descrevi aqui com vocês alguns exemplos de relações que são relações harmônicas. Claro que eu não falei de todas, mas eu lembrei aqui das principais, né? Notem que até agora ninguém se lasca, né? A gente tem algumas relações ecológicas que elas são desarmônicas. Ora, quando a gente fala lá em relações ecológicas que são desarmônicas, alguém agora vai se dar mal. Quando a gente fala em relações ecológicas desarmônicas, é o caso, por exemplo, de canibalismo, onde o canibalismo ele vai ser intraespecífico mais menos, ou seja, dentro da mesma espécie. E canibalismo, né, gente, por definição, o que acontece é que o indivíduo ele devora outro da mesma espécie. Ele vai lá, se alimenta de outro da mesma espécie. Por definição, canibalismo é você comer outro carinha da sua mesma espécie. É o que acontece, por exemplo, gente, com um inseto chamado louva-a-Deus, onde as fêmeas do louva-a-Deus, elas têm um péssimo hábito de devorar o macho depois do ato sexual, né? Do ponto de vista evolutivo faz sentido, porque quando o louva-a-Deus fêmea devora o macho depois do ato sexual, a fêmea já está grávida, a fêmea já tem os ovos dela e o macho já cumpriu o papel dele no universo, né? Que é exatamente gerar filhos. Para o macho, inclusive, é interessante ele morrer, né? Porque se ele morresse só morrendo, não seria interessante. Mas ele morre para poder alimentar a parceira sexual dele e, por tabela, para poder alimentar os filhotes dele que a fêmea está gerando. Olha que pai altruísta, né? O pai está se oferecendo como alimento para a mãe e, por tabela, está se oferecendo como alimento para os filhos. O pai pensa assim: estou morrendo para aumentar a chance dos meus filhos sobreviverem. Estou me oferecendo como alimento para a mãe dos meus filhos, para garantir que a mãe dos meus filhos vai ficar bem nutrida, forte, e vai gerar os meus filhos para eles nascerem fortes e saudáveis. Então, hoje em dia, isso aqui é visto como um comportamento altruísta do macho em relação aos filhos, né? Porque aumenta a chance da fêmea sobreviver e automaticamente dos filhos do macho, que a fêmea está esperando, sobreviverem. Então, o canibalismo, a fêmea do louva-a-Deus devora o macho do louva-a-Deus depois do ato sexual. Nós temos, gente, o predatismo muito parecido com o canibalismo, só que ele é entre espécies diferentes, né? Mais, menos. Então a diferença
é que no canibalismo alguém devora outro da mesma espécie, no predatismo alguém devora outro, só que de uma espécie diferente. Então, de uma espécie distinta nesse caso. Lembrando, né, gente, a diferença entre predatismo e parasitismo, né? Porque tanto predatismo quanto parasitismo são relações interespecíficas, mais menos, né? Tanto o predatismo quanto o parasitismo são relações interespecíficas, mais menos, onde um ganha e o outro perde. Sendo que no predatismo o importante é que o predador ele mata a presa de imediato. Gente, ele mata para comer. Então ele mata de imediato. Quando, gente, um leão come uma zebra, o leão mata a zebra de imediato para poder comer, né? Enquanto que no parasitismo, o parasita não mata o hospedeiro de imediato. Ou seja, ele se alimenta do hospedeiro sem matar o hospedeiro. Faz sentido, né? Se o parasita matar o hospedeiro, ele pede comida e casa simultaneamente. Então não vale a pena, por exemplo, para você, o piolho te matar de imediato. Se o piolho te matar de imediato, o piolho, um parasita, ele vai estar matando a própria casa dele e a fonte de alimento. Então a diferença é, predador, ele mata imediatamente, ele mata para poder comer, então ele vai comer o cara inteiro de uma vez, ou uma boa parte dele, de modo que o cara morra, e o parasita não mata o hospedeiro de imediato. Aliás, o ideal do parasita é não matar o hospedeiro. Entretanto, o inferno está cheio de boas intenções, né? Então a intenção do parasita é não matar o hospedeiro. Entretanto, ele pode matar. Ele pode matar no longo prazo, né? Teoricamente, uma pessoa com a quantidade muito grande de piolho, pode acontecer do piolho levar o cara lá a um quadro de anemia, de tanto que o piolho se alimenta de sangue, e devido à anemia, o cara vai morrer. Mas nota que ele não morre de imediato, né? Daqui que tem um bocado de piolho, pro cara ter uma anemia e morrer, complicado. Então ele não mata de imediato, se matar, ele mata no longo prazo. De qualquer maneira prejudica, né? Porque mesmo que não mate de imediato, né, me enfraquece, então diminui a capacidade lá do hospedeiro do parasita, né, levar a vida dele normalmente, então de qualquer maneira é prejudicial. Nós temos, gente, algumas relações desarmônicas que podem tanto ser intra quanto interespecíficas, né? Então a competição, por exemplo, pode ser dentro da mesma espécie ou ela pode ser entre espécies diferentes. Ou seja, pode ter competição dentro da mesma, pode ter competição entre espécies diferentes e a competição ela é menos, né? Afinal de contas, os dois indivíduos relacionados, eles acabam se prejudicando. Mesmo que se argumente que alguém ganha a competição e outro alguém perde a competição, mesmo o cara que ganha perde, né? Que se eu estou competindo com alguém, tinha lá 10 sanduíches. Eu estou competindo com outro cara, eu comi 7, o cara comeu 3. Eu ganhei a competição. Ah, eu fui beneficiado? Não. Porque se não tivesse outro cara, eu não teria comido 7 sanduíches. Eu teria comido os 10. Então seria melhor se não tivesse o competidor. Bem ou mal, eu me prejudiquei. Tinha 10. Eu comi 7 e o cara comeu 3. Se não tivesse o cara competindo comigo, eu teria ficado com os 10 só para mim. Eu não teria dividido com ninguém. Então, de qualquer maneira, na competição, os dois indivíduos, eles acabam sendo prejudicados, né? E aí, nós temos ainda outra associação ecológica, que ela pode ser inter ou intraespecífica. Ela se chama de amensalismo ou antibiose. No amensalismo, na antibiose, ela pode ser dentro da mesma espécie ou ela pode ser entre espécies diferentes. Ela pode ser mais menos, ela pode ser menos 0 aqui na brincadeira. Quando a gente coloca, moçada, amensalismo, o que acontece é que o indivíduo ele libera substâncias tóxicas, sendo que essas substâncias tóxicas são chamadas de antibióticos, com o objetivo de inibir ou mesmo matar
um outro indivíduo, que pode ser da sua espécie ou pode ser de uma espécie diferente. Então, alguém libera substâncias químicas para poder matar um outro alguém. Esse outro alguém da mesma espécie ou de espécies diferentes. É o que acontece, por exemplo, gente, quando nós temos um grupo de algas chamadas de pirrófitas ou dinoflageladas, onde as algas pirrófitas, as algas dinoflagelados, elas, gente, vão liberar uma série de toxinas e essas toxinas vão acabar matando animais vertebrados. Quando a gente fala, moçada, que essas toxinas vão matar animais vertebrados aqui na conversa, como por exemplo, peixes. As algas piófitas dinoflagelados são responsáveis por um episódio em ecologia chamado de maré vermelha. Quando elas proliferam, o resultado, moçada, é que elas vão acabar deixando a água bem avermelhada, né? Daí o nome maré vermelha. E olha só como é que funciona. Um indivíduo, a alga, libera uma toxina para matar outro indivíduo, peixe. Landim, por que ela faz isso? A alga come o peixe? Claro que a alga não come o peixe. A alga faz isso só para fazer o mal? Não, também não é só para fazer o mal. Digamos que é um ataque preventivo. Antes que o peixe coma a alga já mata o peixe. O que quer dizer que a alga é beneficiada, porque ela está eliminando um potencial predador dela. Então, antes, nesse caso, que o peixe devore a alga, antes que o peixe atrapalhe a vida da alga preventivamente já está eliminando o peixe. Ou seja, a alga é beneficiada porque ela está eliminando um potencial predador. Só que nessa brincadeira, além de matar peixe, pode matar outras criaturas, como por exemplo, sei lá, mamíferos aquáticos, que não tem nada a ver com a história, né? Que não tem nada a ver com comer alga. E aí, nesse caso, convenhamos, para a alga é indiferente, mas para o mamífero ele se lasca. Então, às vezes é menos zero, né? Porque quando você tem que a alga, ela quer matar o peixe, que é o peixe que vai comer ela, é o peixe que potencialmente pode atrapalhar ela. Só que nessa brincadeira, ela acaba matando um mamífero que não tem nada a ver com a história. Então, para ela é indiferente, para o mamífero menos, ele acaba se lascando, né? Você tem, por exemplo, lá, que fungos liberam toxinas para matar bactérias. Mesmo esquema, ataque preventivo. Antes que a bactéria atrapalhe o fungo, antes que a bactéria prejudique o fungo já mata a bactéria. Então, o fungo é beneficiado porque ele elimina a bactéria que poderia prejudicar ele de alguma maneira. A propósito, né? Essas toxinas são chamadas de antibióticos e por isso que vem o nome antibiótico como remédio para matar a bactéria, né? Porque originalmente os antibióticos na natureza são fabricados por fungos, o fungo fabrica antibiótico para matar a bactéria. E aí você pode utilizar essa toxina de fungo, esse antibiótico de fungo, como remédio para a bactéria. Nós temos, gente, um nome que a questão utilizou, sinfilia, onde sinfilia também pode ser chamada de trofobiose, também pode ser chamada de esclavagismo. Na sinfilia, trofobiose ou esclavagismo, mesma coisa, tá, gente? Ela pode ser inter ou intraespecífica, tipo assim, tá? Classicamente, a maioria dos livros colocam como sendo interespecífica. A imensa maioria dos livros coloca como sendo entre espécies diferentes. É um ou outro autor que faz uma referência à sinfilia dentro da mesma espécie, intraespecífica nesse caso. O importante é que ela é mais menos, e na sinfilia, trofobiose ou esclavagismo, você tem que o indivíduo se apropria do trabalho de outro indivíduo. Daí o nome esclavagismo, né? Porque remete à escravidão. Como eu falei, né, a princípio, a maioria dos livros descreve como sendo interespecífica. Então, por exemplo, algumas espécies de vespas roubam mel de abelhas, entra na colmeia e rouba o mel da abelha, ou seja, nesse caso, a vespa vai lá e se apropria do trabalho da abelha, o mel da abelha nesse caso. Percebam bem, interespecífica
entre espécies diferentes. Mas, como eu disse, alguns autores vão utilizar o nome sinfilia, trofobiose, esclavagismo para dentro da mesma espécie. Quando alguém dentro da própria espécie utiliza, se apropria do fruto do trabalho de outro indivíduo, mesmo dentro da mesma espécie. Bom, voltando lá para o texto da questão, né? Tá falando do episódio em que uma cutia rouba a semente da outra cutia. E ele coloca algumas possibilidades para a gente analisar. No primeiro momento, gente, eu marcaria sinfilia, porque afinal de contas, se uma cutia rouba a semente da outra, exatamente ela está se apropriando do trabalho da outra. Entretanto, para muitos autores, sinfilia implicaria numa relação interespecífica, entre espécies diferentes. E não é o caso, que o caso da cutia aí é dentro da mesma espécie. Apesar de você encontrar na literatura algumas referências à possibilidade de você ter sinfilia dentro da mesma espécie, ou seja, um cara se apropriar do trabalho do outro dentro da mesma espécie, como no caso aí das cutias, para a maioria moçada dos autores, sinfilia teria que ser entre espécies diferentes. Então, como as cutias são da mesma espécie, sinfilia talvez não coubesse tão bem, né? Mesmo na minha cabeça, né, uma cutia roubando a semente da outra, né, ela se apropriando do trabalho da outra. Nesse caso, a prova do Enem marcou competição, né, argumentando lá que, de uma certa maneira, quando uma cutia rouba a semente da outra, né, elas estão competindo por um recurso que é exatamente a semente, e a opção correta que a prova do Enem colocou pra gente, opção de letra D de dado, competição. Valeu demais e até o próximo vídeo.